que é muito importante, porque na artrite reumatoide o diagnóstico é clínico, eu já te adianto, mas o laboratório exerce um papel importante para ajudar não só na investigação de diagnósticos diferenciais, mas também para te dar mais certeza do diagnóstico, para ratificar aquela sua hipótese diagnóstica. E a gente tem achados tanto inespecíficos, que podem estar presentes em várias outras doenças, como alguns que são mais específicos. Então, começando pelos gerais, doença crônica. Doença que envolve inflamação crônica e sistêmica leva a quê? A anemia de doença crônica, anemia normocítica e normocrômica. Leva a que mais? A produção de reagentes de fase aguda. Lembra, eu falei da proteína A, do amiloide A, produzida pelo fígado, mas a gente tem vários outros, inclusive um que é muito mais famoso. Estou falando de quem? Da proteína C reativa. Então, elevação de PCR e de VHS, que é uma amostra indireta de presença de reagentes de fase aguda, eles denotam inflamação. Então, a gente sabe que PCR e VHS não são específicos de doença nenhuma. Eles se elevam em quadros inflamatórios independentemente da etiologia. Mas, na artrite reumatoide, eles são muito importantes porque é através do PCR e do VHS que a gente faz a avaliação de atividade de doença e, inclusive, para determinar modificações no tratamento. Em tratando-se de uma doença autoimune, o que a gente espera? O FAM positivo. Na artrite reumatoide, ele pode estar positivo em 30% a 50% dos casos, então não se assuste, não vá achar que porque o paciente com artrite reumatoide tem FAM positivo que ele vai desenvolver um lúpus, ou que na verdade ele não tem artrite reumatoide e tem um lúpus. Isso está completamente errado. Nesse caso aqui, é um FAM positivo, mas em geral num padrão inespecífico, numa titulação que não é muito alta, tá? E se eu tiver um paciente com artrite reumatoide, puncionar uma articulação que está inflamada e encaminhar o líquido para análise, eu vou obter um líquido de características inflamatórias. Tudo bem? Agora, as estrelinhas mesmo do laboratório da artrite reumatoide são quem? Os autoanticorpos. E aqui a gente tem dois, o fator reumatoide e o anti-CCP. Sem dúvida, o fator reumatoide é o mais famoso. Está presente em 70%, 80% dos pacientes, está diretamente relacionado a manifestações extraarticulares, como os nódulos reumatoides, e é uma doença mais agressiva, a pior prognóstico, tá? Só de ver aqui, ó, essa porcentagem, então, ó, 70% a 80%, a gente já pode fazer uma inferência, que 20% a 30% dos pacientes não terão fator reumatoide. Logo, a presença do fator reumatoide por si só, ela não define o diagnóstico de artrite reumatoide e a sua ausência não descarta o diagnóstico. E aí, se você tem um quadro clínico muito característico de artrite reumatoide, pediu o fator reumatoide, ele veio negativo, em quem você vai pensar? No anti-CCP, porque ele tem uma sensibilidade parecida com a do fator reumatoide, também está associado a manifestações extraarticulares, a doença mais agressiva. Porém, ele tem uma característica, ele é muito mais específico. O que isso significa? Que dentro de um contexto clínico sugestivo, a positividade do anti-CCP sela o seu diagnóstico, tá? Para a prova é isso, fator reumatoide e anti-CCP, sensibilidade semelhante, porém o anti-CCP é mais específico. Beleza, tem que gravar, tanto aqui ó, que eu criei um slide específico só para passar essa mensagem. Sensibilidade semelhante, porém anti-CCP mais específico. Isso é cobrado nas provas, tanto de forma direta, com questões que perguntam qual é o anticorpo mais específico da doença, como de forma indireta, colocando ali um quadrinho clínico com fator reumatoide negativo para confundir o desavisado e o anti-CCP positivo para confirmar o diagnóstico. Beleza? Próximas alterações de exames complementares na artrite reumatoide, não tem como a gente não falar de achados radiográficos. Então, raio-x convencional é o exame de escolha para a gente fazer inicialmente no paciente com artrite reumatoide. Em geral, a gente pede nessa fase inicial, em alguns casos para avaliar diagnósticos diferenciais, mas para ter uma base para a gente comparar radiografias que vão ser solicitadas ao longo do segmento do paciente. E quando a gente pensa na artrite reumatoide, duas principais alterações radiográficas. Uma que é mais precoce e mais inespecífica, que está presente em outras condições, não só na artrite reumatoide, e uma que é mais tardia, mas que é altamente sugestiva dessa doença. Então, bora olhar aqui na radiografia, porque a gente tem essas duas alterações. Então, primeiro, aquela que é mais inicial, mas que não é específica da doença, osteopenia periarticular. É esse pretinho ao redor
das bordas, né, da articulação, e que acontece porque na artrite reumatoide, dentre as células inflamatórias liberadas, a gente tem as citocinas, a gente tem a ativação de osteoclastos e eles levam a essa osteopenia, tá? Mas isso daqui é precoce. Com a progressão da doença, o que vai surgir e que vai determinar o aparecimento de deformidades é a erosão óssea. Então, olha aqui. Nas flechas grossas, bem na região marginal, região lateral dessas articulações, a gente encontra esses comidinhos, como se fossem pequenas mordidinhas de um rato, por exemplo, que foi lá e deu um comidinho no osso. Essa é a erosão óssea. É isso daqui que a gente quer evitar com diagnóstico e tratamento precoces, porque a gente sabe que erosão óssea é o que está diretamente relacionado a pior prognóstico articular, deformidades, sequelas e limitação funcional, tá? Artrite reumatoide, em casos avançados, também pode cursar com redução simétrica do espaço articular. Então, a gente tem sempre um espacinho, né, que fica entre as articulações, a gente consegue identificar. Quando a gente tem um envolvimento importante da articulação, da cartilagem, enfim, esse espaço se perde e aí o paciente tem uma redução tanto do compartimento lateral quanto do compartimento medial da articulação. Beleza? Bora resolver a questão aqui. Essa primeira é muito legal porque ela vai basicamente resumir tudo o que a gente discutiu de artrite reumatoide. No caso aqui, ele pede em qual perfil dos pacientes abaixo o diagnóstico de artrite reumatoide é mais provável. Questão legal. Então, na A, ele fala uma mulher adulta, ó, de meia idade, 55 anos, com poliartrite de pequenas articulações de mãos, comprometimento simétrico de interfalangianas proximais e metacarpos há mais de 6 semanas, com PCR elevado. Fator reumatoide negativo? Beleza, mas quem que é positivo? O anticorpo anti-CCP. Logo, o que a gente tem aqui? Uma epidemiologia, um quadro clínico, achados laboratoriais e um autoanticorpo, mais especificamente o anti-CCP, que sela o diagnóstico de artrite reumatoide. Então, definitivamente, essa alternativa A resume tudo o que a gente discutiu até agora. É por isso que ela é o nosso gabarito. Próxima questão, Hospital Professor Edmundo Vasconcelos, de 2020, uma questão legal porque traz imagem. E eu quero que você entenda que imagem não tem que gerar ansiedade, não tem que te dar medo, porque em geral, se você consegue captar do enunciado qual já é a ideia por trás do examinador, a hora que você olhar a imagem, você já vai conseguir fazer uma correlação. Muitas vezes a imagem pode já te dar a resposta logo de cara. E aí você vai ao enunciado e também encontra outras informações que corroborem, tá? Então, bora lá. Nesse caso aqui, a gente tem uma mulher adulta, ó, de meia idade, 44 anos, tabagista, que há 2 meses, ou seja, mais que 6 semanas, começou com dor e edema em mãos e punhos. Há 3 semanas, além disso, rigidez matinal com duração de 1 hora. E ao exame físico a gente vê que não é só dor, essa paciente de fato tem artrite. Aqui, ó, edema e calor em metacarpo, interfalangianas proximais de ambas as mãos. Ou seja, mesmo que a gente tivesse só o enunciado antes de partir para a imagem que a banca colocou, como um bom estrategista você já deve fechar o diagnóstico dessa paciente. Porque a gente tem uma mulher dos 30 aos 60 anos, tabagista, que apresenta poliartrite de punhos e de metacarpo falangiana e interfalangiana proximal há mais de 6 semanas e que tem rigidez matinal com duração de 1 hora. Que doença essa paciente tem? Artrite reumatoide, sem dúvida alguma. E aí a imagem é só a cerejinha do bolo, vem só coroar a sua hipótese diagnóstica. Por quê? O que a gente tem nessa imagem aqui, ó? Um clássico nódulo reumatoide. Lembra que eu falei? Nódulo fibroelástico em superfície extensora, próxima aqui, ó, do cotovelo ou no próprio cotovelo. Então, essa imagem é o clássico do nódulo reumatoide. Como na alternativa ele pede, no enunciado, ele pede a doença e o achado mais específico dessa condição, não tem como, o nosso gabarito tem que ser a letra B, porque a gente tem um paciente com artrite reumatoide, com nódulo reumatoide e cujo principal autoanticorpo, na verdade o autoanticorpo mais específico da doença é
o anti-CCP. Então, gabarito aqui fica como letra B. E para a gente finalizar essa parte, questão da USP de Ribeirão Preto de 2016. Notem como o padrão se repete. É por isso que, vendo as aulas, resolvendo questões, você vai conseguir formar caixinhas mentais das doenças. E aí, lê o enunciado, você já vai puxar na hora ali, ó, do seu HD mental, qual é a doença reumatológica presente naquela questão. Então, bora ver essa questão da USP, ó, 2016. Novamente, mulher dos 30 aos 60 anos, com dor e edema de mãos, punhos e joelhos, uma poliartrite, há 3 meses, com piora progressiva. Essa paciente apresenta ao exame físico artrite, de fato vista aqui, ó, em pequenas articulações das mãos e punhos e também em joelhos e tornozelos. Como se isso não fosse bastante, ele também descreve a presença de nódulos de consistência borrachosa em face extensora dos antebraços. Ou seja, essa paciente tem todo o quadro clínico, a epidemiologia, característicos, mais uma vez, de artrite reumatoide. E a questão ela é bem inteligente, porque ela não pede o diagnóstico não. Tendo em vista a artrite reumatoide, ele quer saber qual é o achado radiológico mais característico. E agora para você isso é moleza. Porque você vai lembrar, osteopenia periarticular mais precoce, mas não é específico. Quem de fato chama atenção para a artrite reumatoide e que deve ser o objeto do nosso tratamento, na verdade o tratamento da doença foi feito para evitar o surgimento desse tipo de alteração, é a erosão marginal, a erosão óssea justa articular, tá? Sindesmófito, só contextualizando, a gente encontra em quem? Nas espondiloartrites, lesão em saca-bocado a gente encontra na gota. E proliferação periosteal não é específica de condição nenhuma. A gente pode ter em várias, acromegalia, na artrite psoriásica, mas na artrite reumatoide, proliferação periosteal não. Beleza? Próximo tópico é diagnóstico.